seja bem-vindo ao 5º Café com Prosa e Poesia da HCBR. Surpreenda-se, hoje estou aqui com dois amigos que eu conheço há alguns anos. A Ju, inclusive, foi a primeira pessoa que eu conheci aqui em Bertioga. Juliana Veiga, seja bem-vinda. Obrigada, Marta. E a Luísio Durso Bernardino, que também trabalha aqui em Bertioga já há alguns anos. Ele é professor universitário e condutor de turismo em Bertioga. Isso aí, né? A Ju, ela é jornalista, museóloga e trabalha na Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. Hoje a gente vai conversar sobre uma poetisa que tem tudo a ver com o assunto agora que está sendo discutido no Setembro Amarelo. Então vamos falar de Sylvia Plath. Eu vou apresentar um pouco da história dela e depois vocês vão conhecer um pouco da opinião dos dois convidados aqui. Ela foi uma poeta, romancista e contista norte-americana. Ela foi reconhecida principalmente por sua obra poética, mas também escreveu um romance semi-autobiográfico chamado A Redoma de Vidro, com detalhes do histórico de sua luta contra a depressão. Então, o trabalho da Sylvia Plath, ele é conhecido como poesia confessional. É como se fosse um diário que ela escrevia diariamente, desde os 11 anos de idade, e ali ela colocava na sua poesia, na sua obra, todo o sofrimento que ela passou ao longo desses 30 anos que ela viveu. Ela viveu apenas 30 anos, infelizmente ela tirou a sua vida e eu vou contar como é que foi essa história. Ela nasceu em 27 de outubro de 1932 e ela morreu em 1963, há 58 anos. Em 82, ela já havia falecido, mas mesmo assim a sua obra ganhou o Prêmio Pulitzer de Poesia, que é um prêmio poético muito respeitado na área. Vamos lá, vou começar a contar de onde que iniciou esse sofrimento dela e que veio a acontecer tudo isso que aconteceu com ela. Ela se casou com um outro poeta muito famoso e conhecido já na época, chamado Ted Hughes, o qual ela já era bastante fã e admiradora. Então, quando ela o conheceu, ela se apaixonou perdidamente e eles se casaram. Em 1961, ela sofreu um aborto e esse foi um dos temas recorrentes na sua poesia. Durante o casamento, o Hughes começa a ter relações extraconjugais e o casal se separa em 1962. Ela já estava com 2 filhos, um de 3 anos e um outro de 1 ano. Sendo assim, ela retorna para Londres. E aí, em fevereiro de 1963, após deixar os seus filhos dormindo na cama, ela toma uma grande quantidade de narcóticos, deita a cabeça sobre uma toalha no interior de um forno com o gás ligado e morre logo em seguida. Os seus diários, escritos desde os 11 anos, foram publicados em 1999. Em 2003, a história dela foi para Hollywood e ela ganhou um filme chamado Sylvia, Paixão Além das Palavras. Então fica a dica, quem quiser conhecer um pouco mais da história da Sylvia Plath, tem esse filme muito interessante, interpretado por Gwyneth Paltrow, no papel de Sylvia Plath. Quando tudo isso aconteceu, na década de 60, 70, as feministas, elas usaram a Sylvia Plath como uma bandeira, falando sobre o abuso de relações, levando, ao sofrimento e ao suicídio. Então, isso foi feito com que ela crescesse e a sua poesia se tornasse mais conhecida. Mas, segundo Woody Allen, ele disse o seguinte: uma boa poetisa cujo trágico suicídio foi interpretado como romântico por uma mentalidade adolescente. E aí eu queria abrir
para vocês dois comentarem sobre a Silvia Plath e depois eu vou ler uma poesia dela. Eu concordo com essa fala do Woody Allen, porque tanto a mídia, quando ela se suicidou, quanto a Academia Literária Norte-Americana colocaram isso como a base da escrita dela. E não era, né? Ela pegava o mundo externo e transferia para a alma dela, né? Ela mixava a alma dela com a dor que ela sentia com o que estava ao redor, né? As estrelas, um lago, um espelho, um objeto, ela dava vida para isso pelo sentimento dela. E para conseguir manter a linha literária clássica, teve ela se tornou um mito, né? Uhum. Ela foi mitificada. Como se a dor fosse a base fundamental da escrita dela, sendo que não. Ela usava a escrita como base para fantasiar, mas não de forma ficcional, né? Para animar os sentimentos, seria isso? Sim. E aí, o que é interessante nessa estrutura literária dela, pelo que eu pude interpretar nos textos e nas informações que eu colhi sobre a Silvia, é que, apesar de toda a melancolia que ela tinha, de toda essa depressão que o pessoal fala que ela tinha desde a sua época de infância, devido aos problemas que ela tinha, que ela foi internada, ela tentou suicídio muito antes de se casar com o Ted. Então toda essa melancolia, essa depressão que ela tinha, ela transformava a poesia numa forma de luta, para colocar e externar os sentimentos dela, para que eles não se tornassem algo tão pesado que chegasse ao cúmulo de tentar o suicídio novamente, né? E quando a gente lê os relatos dos amigos dela da época, percebe-se que as circunstâncias da época eram muito mais complicadas do que as circunstâncias atuais que a gente vive, né, em termos de tratamento, de conversar com as pessoas, de dialogar, de expor as suas dores. E ela transformava essas dores de uma forma, na minha visão, de uma forma poética, mas não da forma como o pessoal interpretou quando ela veio a falecer. Não foi por causa exclusivamente dos processos de traição relatados que o Ted fazia com ela. Ela, na verdade, de uma certa forma, ela foi usada pela mídia, que precisava de um símbolo, né? E aí eles destacam, no caso, né, a luta feminista, né? E na verdade, ela não é apenas uma pobre mulher que sofreu e foi traída. Ela é uma poetisa excelente, tanto que os prêmios que ela ganhou posteriormente mostram isso. Só que o trabalho dela só foi conhecido mesmo depois de muitos anos em que eles foram reler os diários dela e perceberam que ali havia muito mais do que uma simples esposa infeliz, depressiva, né? Havia qualidade, conteúdo, grandeza, né? Então eu acho que assim, a gente está abordando esse tema da Silvia Plath não só por ela ser uma poetisa incrível, mas também porque esse tema hoje ele está sendo muito discutido, né? Esse mês de setembro é um mês em que as pessoas estão falando muito sobre o suicídio, como ele acontece, a frequência com que ele acontece em todas as casas, em todos os lugares. E os artistas, talvez, por eles terem uma maior abrangência, né? Eles se tornam, então, um símbolo que mostra para as pessoas também o que não se deve fazer. Sim. Né? Porque ela com 30 anos, jovem, imagina o quanto que ela não poderia ainda
desenvolver a obra dela, né? Desenvolver a sua obra. E essa tristeza, assim, essa luta dela, porque ela não foi uma mulher fraca, ela foi uma mulher extremamente forte. E na obra dela a gente vê essa evolução, né? Recentemente, cartas dela para psiquiatra vieram à tona e mostraram isso, né? O quanto ela lutava, o quanto ela se esforçava para aquela dor não tomar conta dela e ela não sucumbir, né? Ela lutou muito demais com isso. Isso também é uma coisa que a gente percebe com todo o processo depressivo, e aí eu posso falar por mim também, porque eu fiz o tratamento e ainda faço, né, o tratamento por conta de depressão, e há picos e há gatilhos, momentos em que você reconhece. E hoje, com a evolução da psicologia e da psiquiatria, o tratamento psicológico auxilia o próprio paciente a descobrir esses gatilhos. Coisa que na época, se a gente for remeter à época de Sylvia Plath, ela transformava em algo belo, que eram os poemas, e algo forte. Que os poemas que eu li dela não são poemas tão leves, mas eles têm uma profundidade muito grande para o lado feminino, para o lado das emoções. Sim, verdade. Eu separei 2 poemas que eu vou ler, curtos, trechos, na verdade, de poemas. Eu queria falar, na verdade, que a gente está gravando hoje aqui na área externa da produtora, fazendo uma experiência para gravar, né, mais descontraído, com verde e tudo mais. Mas, como vocês sabem, a área externa está sujeita a ruídos e barulhos externos. Então, se vocês ouvirem pessoas passando, cachorros latindo, é porque a gente está aqui num papo descontraído, tomando um café delicioso. Vocês gostaram do café? Muito bom. Um café arábico do nosso patrocinador e parceiro, Ponto da Cultura. É uma livraria e cafeteria no Riviera Shopping. Então, quem quiser ler um livro, comprar um livro de poesia, um livro de história, um livro de fotografia, tem diversos livros lá, uma livraria incrível, completa, com um café arábico maravilhoso. Então a dica é Riviera Shopping, Ponto da Cultura. Eu vou ler aqui uma poesia dela, um trecho de uma poesia que se chama Canção da Manhã. O amor faz você funcionar como um redondo relógio de ouro. A parteira bateu em seus pés e seu grito nu tomou lugar entre os elementos. Nossas vozes ecoam, exaltando sua chegada. Estátua nova, num museu arejado. Sua nudez assombra nossa segurança. Ficamos ao redor, brancos como parede. Então, neste, eu vejo ela falando da chegada de um filho, talvez, da chegada de uma pessoa, né, que chega nua, né, a sua nudez assombra. E ela teve 3 filhos, né, como eu disse, um filho ela perdeu, abortou, e os outros 2 ela deixou ainda crianças, né. Então, ela é essa poetisa que falava muito sobre o que estava ao redor da vida dela, tanto familiar quanto todas as características que a rodeavam e chamavam sua atenção. Tem um outro trecho. Um grito e cambaleio para fora da cama. Vaca obesa e florida em minha camisola vitoriana. Sua boca se abre, limpa como a de um gato. A janela embranquece e engole suas estrelas torpes. E agora você ensaia seu punhado de notas. As vogais claras sobem como balões. Então acho que a gente pode ter uma pequena demonstração de que ela não era essa pessoa tão triste assim, né? Ela não escrevia só com melancolia, né? Não. Ela sabia... Ela escrevia com o coração, com o sentimento que ela estava do momento. Porque a maioria dos poetas, eles colocam o espírito dele na poesia daquele momento, em determinadas alegrias, angústias, momentos de
contemplação com a família, o ambiente, e era o que ela fazia. A gente aprendia poesia a olhar o ambiente que a gente vive. É verdade. É que os textos trágicos dela ficaram mais famosos por conta do suicídio, Foi, né? foi. Mas tem muita coisa bem leve e feliz dela também. Verdade. A gente tá finalizando esse bloco e eu queria só que cada um falasse rapidamente a sua visão do suicídio, tá? Um minutinho aí. A gente finaliza e no próximo bloco a gente vai falar de outros escritores e outros poetas e poetisas. Ju, só para um recado falando sobre essa questão do suicídio. Aproveitar agora com a pandemia, né, que as pessoas tiveram tempo para refletir, que os males mentais e da alma, eles são importantes sim, né? Nem tudo é frescura, nem tudo é falta do que fazer, e que as pessoas precisam se colocar um pouco mais no lugar das outras, porque a gente não sabe o que está passando no coração do próximo, né? E é importante a gente estar sempre pronto a ajudar, estender a mão, às vezes só um sorriso é o que basta para aquela pessoa não dar o próximo passo, né? Isso aí. Eu concordo com a Ju, porque a pandemia colocou todos os nossos sentimentos à flor da pele, né? A gente é acostumado a conviver com um amigo, a bater um papo, a desestressar. Verdade. E nós passamos a olhar para as paredes, né? A gente estava olhando para si mesmo. Sem e o contato encontro físico, com né? si, às vezes, é muito mais dolorido do que o encontro com o outro. Você passa a se conhecer de uma forma mais profunda e aí realmente as pessoas despreparadas com os problemas psicológicos podem vir a tentar cometer o suicídio e até mesmo alcançá-lo. E não vale a pena porque a dor, você perde a dor que você está sentindo, mas vai causar a dor no outro e todos os demais familiares que estavam ali. Às vezes vale muito mais a pena tentar encontrar a solução para essa dor do que simplesmente fugir. Tá certo. Então, gente, finalizando esse bloco, esse primeiro bloco, falando de Sylvia Plath, de toda a sua história, de tudo que ela escreveu e o que ela representou e representa até hoje, a gente encerra o primeiro bloco e no próximo bloco volto com esses dois convidados lindos, falando de outros poetas e poetisas que eu não vou falar agora. Espera o comercial e assiste o segundo bloco. Uma nova emissora, um novo papo de estúdio, agora com convidados. Eu sou o Brian Alexandre Nevik e você está na HC. Surpreenda-se. Não caminhos no seu bazar, você já vai ver o grande ali passar. E quem quiser ver, chegue aqui, mas chegue mais. Os sinos tocando, tambores rufando pra receber o rapaz. Príncipe Ali é este aqui, Ali Ababua. Devem honrar e respeitar ou aplaudir. Segurem a emoção, caprichem no seu salão e venha ver quanta pompa por aqui. Príncipe Ali reina aqui, Ali Ababua. Ele é fortão e valentão, o grande Ali. Bandidos ele enfrentou e mais de 100 derrotou. Quem foi que os espantou? Foi Príncipe Ali.
Sejam bem-vindos novamente ao Café com Prosa e Poesia, um programa da HC-BR. Surpreenda-se! Eu queria dizer para vocês que estão seguindo o canal, muito obrigado. Nós já estamos chegando aos 400 inscritos no canal da HC. Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá, procura All TV Channel BR, se inscreve, ativa o sininho e começa a seguir a gente. Então, estou aqui com a Juliana Veiga, Aloysio Durso Bernardino, meus dois amigos aqui de Bertioga. Eles trouxeram alguns poetas e poetisas que eles gostam e eu gostaria que você, então, vamos começar com a Ju. Falasse quem você trouxe e um pouco sobre ele. Eu pensei em fazer um contraponto, né, com a história da Sílvia, que a tristeza e a depressão elas não eram motivantes, né, não eram o ponto focal da obra dela. Mas a gente teve uma geração, os ultrarromânticos ou os byronistas, que eles cultuavam o sofrer, né? Então eu escolhi um trecho de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo. Que foi um poeta paulista dessa geração que morreu com 20 anos, né? Que eles morriam muito jovens, né? Pegavam tuberculose e outras doenças por conta da depressão. E do isolamento ficavam, né, muito... voltados naquele sofrer, e eram boêmios, né? Assim, e eles viviam só naquela... na vida louca, né? E para poder amargurar e perpetuar essa tristeza, né? É um trecho de um poema dele que fala assim: quando em meu peito rebeitar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio. Do deserto, o poento caminheiro, como as horas de longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Olha. E aqui ele fala que o sofrimento já foi, né? Agora, no pós-vida, né, na morte, é que vem o descanso. Então, quem tinha que sofrer, que sofresse com ele. Eles tinham uma obsessão pela morte, né? Sim. A morte era muito recorrente, né? Chegava a ser mórbida. Era muito recorrente. E eu acho que um contraponto aqui que a gente vai ter um poeta que morreu com 20 anos e... Cora Coralina. Cora Coralina, que morreu com quantos anos? Muitos. 75. E que sua poesia... Ela já esteve aqui no nosso programa, no Café com Prosa e Poesia. Eu não vou me... Quem que trouxe a Cora Coralina? Foi a Daisy. Aliás, um beijo pra Daisy, que ela tá assistindo a gente. Obrigada pela audiência e por todo o apoio de sempre, viu, Daisy? Então vamos falar de Cora Coralina. Cora Coralina, ela é uma mulher goiana, do interior de Goiás, né? Só teve o seu primeiro livro publicado depois, acho que por volta dos 60 anos de idade que ela tinha. Mas ela começou assim, como a Sylvia Plath, muito jovem escrevendo seus poemas. Com 14 anos ela já escrevia vários poemas e tudo mais. E depois que ela veio para São Paulo é que os poemas dela começaram a ser desenvolvidos. Só que ela não era uma mulher completamente estudada, até mesmo pela própria época que ela viveu, que ela nasceu em 1889 e foi morrer em 1985. Então, ela, essa vida dela teve assim muitos altos e baixos, e principalmente porque era uma mulher de fazenda, né? E ela lutou, batalhou, e à medida que os poemas dela foram sendo lidos e a força que ela coloca, seja falando da mulher, seja falando de uma semente, seja falando do campo em que ela vivia, a força da letra que ela escreve, dos poemas que ela escreve é muito grande. E o interessante, Cora, em contraponto com o que aconteceu com a Sylvia Plath, ela também viveu suas alburas, mas
não chegou ao ponto Não, de não entregou os pontos, cometeu né? um suicídio, É. né? E aí eu selecionei 3 poeminhas rápidos, mas eu só vou ler 2, senão vocês me matam aqui, tá? Eu vou ler o primeiro, que é Semente, né? Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa, que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Olha que bonito. Então seja lá sabendo que vai colher, né? A gente colhe o que a gente planta, na verdade, né? E o outro é Meu Destino. Nas palmas de tuas mãos leio as linhas da minha vida, linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes, indiferentes, cruzamos, passavas com o fardo da vida. Corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca na cabeça de um peixe, e desde então caminhamos juntos pela vida. Olha que legal. Falando do esposo dela, será? Provavelmente de algum amor. Algum amor. Gente, Caminhamos juntos pela vida. Né? Muito bonito. Pode ser o filho dela, alguma coisa, porque ela também teve filhos, Teve né? filhos, verdade. E você vê que ela tá muito atual, né? Sim. Eu vejo nas redes sociais, né? Cora Coragem, trechos, né? De diversas pessoas postando trechos de poemas da Cora. O poema de Cora Coralina, ele inclusive já foi traduzido para outras línguas. Ele se tornou assim um marco muito grande, porque ela usa a vida real. Ela usa a vida dela na fazenda em Goiás. O que ela viveu, o que ela traz o cotidiano para um poema, né? Para algo lírico. E isso comove a gente, porque hoje tem semente, ontem teve semente e no futuro haverá semente. A gente tem encontros e desencontros. Verdade. Né? Ela traz esse traço de esperança, né? Sim. Para as pessoas, apesar do sofrimento, tem a esperança, né? Tem o depois, o amanhã. O hoje bem vivido, o amanhã acontece. Também bem vivido, mas é aquela situação, né? O coração e a mente, às vezes, eles também caminham para lados opostos. Sim. Né? A gente não sabe de todo o sofrimento que ela teve para chegar ao que ela chegou. Tanto é que ela só foi homenageada como doutora honoris causa poucos anos antes dela falecer. Que bom que ainda foi em vida. Porque o que a gente vê muito, né? O caso da Silvia. Sim. Ela só conseguiu ter reconhecimento da poesia dela. O esposo dela, o ex-esposo dela, foi bem conhecido na época, né? Teve todas as honras e tudo mais. Ela não. E depois da morte dela, a gente... Inclusive a descobriu filha poesia dela, né? Que começou a trabalhar, a fazer um trabalho muito bonito, mostrando que a mãe não era um símbolo feminista, e sim a mãe era uma poetisa. Sim. Buscando todas as informações, fazendo as obras póstumas e trabalhando, né? Porque ela estava trabalhando com 2 poetas, um já famoso, que era o pai e o Ted, e a mãe, não tão famosa, mas que se tornou extremamente famosa e conhecida, graças ao trabalho da filha, mostrando que a mãe não era só um símbolo feminista. Verdade. Foi a correção de um erro, na verdade. Sim. Então, gente, eu trouxe também uma poesia minha que eu escrevi, eu acho que tem a ver com esse Se assunto. vale poesia sua, vale poesia minha. Vale, você tem sua? Vou mostrar aqui. Opa! Então vai uma minha e depois vai uma do Aloysio. E foi uma das primeiras poesias que eu escrevi e tem a ver com um momento, então, de recolhimento e entristecimento, e depois, num certo momento da poesia, a retomada à vida e as rédeas, tomar a vida as rédeas das nossas mãos.
Eu já mostrei essa poesia em vários lugares, mas para quem não conhece, ela se chama A Cada Passo. A cada passo, deixamos o rastro, que não se apaga e nem se volta atrás. A cada passo, escrevemos a história, alegre ou sofrida, da nossa vida. A cada passo, perdemos o compasso e nos fazemos de palhaço do nosso próprio show. E por isso, a cada dia, perdemos a ousadia, vencidos pelo cansaço de apenas mais um passo. E agora, o que faço? Eu passo. Passo a bola, passo a vez, passo a linha da embriaguez, passo por cima do meu próprio passo e me vejo sozinha outra vez. Me sinto engessada, parada, grudada no chão. Cadê o meu passo? Se perdeu no acaso dessa solidão? Não, o meu passo é de aço, o meu nome é 1, meu sobrenome é 2, e se me chamam no 3, já sou eu outra vez. E agora não tem vez. Me espera no 4, que eu tô no 5, chegando no 6. E o 7 é pra vocês, que achavam que o meu passo era mudo, era curto, sem solidez. Se enganaram outra vez. Tropecei no 8, caí no 9, voltei pro 6. Mas não me importo, sigo outra vez, porque o caminho do meu passo sou eu quem faço. Era uma vez. Ok. E agora a poesia do nosso querido Aloysio, e a Ju me falou rapidamente que tinha um blog. Então ela também vai ler alguma coisa dela. Então, um momento aí autoral. Vamos lá, Aloysio. Esse poema aqui é um poema simples, mas que para mim tem uma força muito grande, que foi de uma pessoa que morreu ao meu lado. A lua minguou, meu coração esvaziou. Antes o que era cheio, hoje o vento levou. A lua cheia chegou e depois a lua minguou. Foi embora e levou a tristeza que alguém deixou. A lua brilhou, cresceu lentamente, uma nova crescente, agora está presente. O calor de forma ardente encheu de luz, encheu de força, que suavemente seduz, com carinho de moça. A lua encheu o meu coração e o seu, unindo o brilho seu e meu. Oh, parabéns! Bonito, Aloysio. Muito legal. Bonito mesmo. E você, Ju? Ai, vamos lá, né? É porque eu escrevia bastante, né, na adolescência, tudo. E desde 2010 que nunca mais escrevi nada. Então, essa daqui foi a última coisa que eu escrevi, até tem um pouco a ver com essa luta com a depressão, né? Respiro. Pois a brisa que faz dançar meus cabelos leva para longe a dor que nasceu em meu peito. Pois também desata da minha garganta o nó que se formou e permite correr para longe o rio de tristeza e choro que estava em mim. Pois, depois do fim, a alma vaga por um vale escuro e amedrontador. Mas quando se cansa de peregrinar, volta ao seu lar e encontra morada na paz. Pois nada se pode fazer se não esperar, chorar, sorrir, sentir o sol no rosto e comer maçã do amor. Pois o amor que já não existe continua doce ainda e faz lembrar a infância. Que legal! Parabéns! Então, gente, com essa série de poesias autorais, eu encerro o Café com Prosa e Poesia, 5ª edição. Agradecida demais com a presença da Ju e do Aloysio. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença. Imagina, assim, depois de tantos anos, né, que a gente se conhece de amizade. Verdade. É uma honra fazer parte desse momento. Legal. Contigo. Legal, gente. E, mais uma vez, lembrando do nosso parceiro Ponto da Cultura, Cafeteria e Livraria do Riviera Shopping. Então,
Então, se você quiser tomar um café delicioso, ler um livro, é o lugar ideal para você ir. Gente, muito obrigada pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo Café com Prosa e Poesia. Um beijo, obrigada. Thank